Tá, seja bem-vindo ao segundo episódio do Vazio.dog. E tá tendo muito barulho aqui em casa, tá tendo muito barulho lá fora, mas se aparecer aí no áudio, eu não tô nem aí, sinceramente. Só queria falar sobre esse assunto. Então, vamos lá. Eu nunca pensaria que eu iria falar sobre um assunto de internet dentro do meu próprio podcast, mas eu iria falar sobre o Monark. Sinceramente, de tudo que aconteceu durante a internet, o caso do Monark pra mim foi um dos casos que mais me surpreendeu. Porque uma burrice tão grande como essa, eu nunca pensaria que uma pessoa iria fazer. E esse podcast, pra mim, não é só falando sobre reflexão, sobre os pensamentos que eu tenho, mas é sobre opiniões que eu tive durante muito tempo. E eu até do próprio Monark. Monark apareceu muito na minha infância. Tipo assim, desde muito pequeno eu assisto Minecraft. E eu assisti o Monark com Fena Extreme, com o Fenomono. E desde pequeno o Monark, tipo, apareceu muito na minha infância, eu assistia muito ele. E quando ele desapareceu na internet, quando ele apareceu com o Flow Podcast, pra mim foi uma das melhores coisas. Sinceramente, o caso do Monark pra mim foi um dos casos mais diferenciados que eu vi durante a internet. Mas se você não sabe sobre o caso do Monark, provavelmente você sabe, né? Se você tá sem internet, acho que você não sabe. Mas o que aconteceu? O Monark, dentro de um podcast, que é o Flow Podcast, ele falou sobre nazismo. Ele falou que partido nazista deveria ter dentro da nossa república. E é isso. Totalmente é isso que ele falou. E várias outras besteiras que ele falou. Um bocado de coisa. E sobre o caso do Monark, eu nunca entendi muito sobre esse próprio caso. Mas sinceramente, sobre tudo da opinião sobre a internet, esse é um lado que a gente nunca deu muito sobre isso. Sobre a opinião da internet, é muito difícil a gente dar uma opinião na internet porque tudo pode ser julgado. Sobre o que o Monark defende sobre liberdade de expressão, sinceramente na minha cabeça, liberdade de expressão não existe. Porque nem tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, as pessoas não vão julgar. Ou vão julgar, sim, com certeza as pessoas vão julgar. Sempre vai ter alguma pessoa lá pra julgar suas opiniões. Com certeza você que tá vendo esse vídeo vai falar que liberdade de expressão existe. Mas na minha cabeça, isso não existe. Eu fiz um vídeo no meu canal principal, que é a liberdade é uma ilusão. E eu falei sobre essa coisa, sobre liberdade de expressão. E as pessoas que assistiram meus vídeos, tem alguns que concordaram, tem outros que discordaram. Mas sinceramente, eu sou uma pessoa muito calma sobre opiniões. Se uma pessoa discorda sobre a minha opinião, tá tudo bem pra mim. É a minha opinião e a pessoa não vai chegar em mim e vai tirar essa opinião porque ela discordou. E sobretudo sobre liberdade de expressões e opiniões, nem tudo que a gente fala, a gente deveria falar. Nem todas as opiniões que a gente fala, a gente deveria falar. Sinceramente, se você for uma pessoa que acredita que a pedofilia é certo, você não vai falar isso pra alguém, não vai? Você vai lá e você vai ficar com isso na cabeça. Se você falar isso pra alguém, sua opinião já tá errada. Porque você sabe que moralmente, essa opinião tá errada. Moralmente tá tudo errado essa opinião. Que a pedofilia é certa. Essa opinião que você teve agora tá totalmente errado. E assim, eu não tô te julgando por você ter essa opinião. Porque opiniões somos criados durante tudo sobre a nossa sociedade. Se eu falar aqui pra você, Flamengo é o melhor time de futebol que eu conheço. Essa é a minha opinião. Mas com certeza ele não é. Mas essa é a minha opinião, entendeu? Eu não tô falando que ele é o melhor time. Eu não tô falando que ele não é o melhor time do futebol. Mas existem outros que são melhores que ele. E é como que o Monark fez. Ele falou que nós precisamos de um partido político que o nazismo esteja dentro. Mas se a gente olhar para um lado, no nazismo matou vários inocentes. Matou várias pessoas, judeus. E ele tá falando pra gente ter esse partido político. Essa é uma coisa muito errada, mas é a opinião do cara. E essa é uma opinião mais errada que você pode ter. Sobre que o nazismo seria certo. Mas sinceramente, sobre todas as nossas opiniões, a gente pode ser criticada. A gente pode ser criticado tanto na opinião. E por isso que a liberdade de expressão não existe. Porque todas as nossas opiniões que a gente dá na internet pode ser criticado. Eu mesmo que tenho um canal de reflexão, quando eu faço alguns vídeos de opinião, as pessoas criticam. E é normal. A vida é feita disso, liberdade de expressão não existe. Ninguém vai completamente te aceitar por você ter essa liberdade. Você pode ter sua liberdade de expressão, você pode dizer sua opinião, mas sempre vai ter alguém lá para te criticar e vai te jogar fora por isso. E isso que aconteceu com o Monark.
essa liberdade de expressão que ele teve no flow do podcast, ele acabou com isso, falando que o nazismo precisamos dele no partido político. Essa liberdade de expressão desapareceu totalmente na mente dele, e isso completamente é errado. Liberdade de expressão não existe, mas as nossas opiniões existem sim, e a gente pode dizê-las e guardá-las. E onde que vem a parte onde a gente tem que ter cuidado com as nossas opiniões. Tudo que a gente fala é tudo que a gente vai ter, tudo que a gente faz é tudo que a gente vai ter. É igual a frase que eu vi no vídeo, num vídeo muito tempo atrás, eu acho que você até ouviu com seus avós, que é... A frase é a seguinte: tudo que a gente faz de mal, a gente vai ter o mal. E é sempre assim, tudo na nossa vida vai ter isso. Liberdade de expressão e opiniões a gente vai ter há muito tempo. E se você olhar para um lado, a gente vê e percebe que opiniões e liberdade de expressão não existe tanto. Opinião existe sim, mas a gente tem que olhar muito bem sobre quais opiniões que a gente deveria falar. E esse vídeo pode parecer meio estranho, falar que liberdade de expressão não existe. Mas para mim, liberdade de expressão não existe. A expressão que a gente fala, que a gente faz, é uma coisa que a gente cria na nossa cabeça. Mas, sinceramente, tudo que eu falei aqui é uma mentira. Você percebeu que nesse podcast eu tentei enfiar uma coisa na tua cabeça? Que liberdade de expressão não existe? E eu tentei enfiar isso na tua cabeça. Se tu acreditou por um momento, cara, você não tem um senso crítico. E, sinceramente, é isso que o Monark tentou fazer. Sobre o nazismo, sobre tudo na nossa vida, o que o Adolf Hitler falou de muito tempo atrás, que o nazismo era certo, mas com certeza não era. Mas, sinceramente, de alguma forma eu tentei enfiar na tua cabeça que liberdade de expressão não existe. Se você acreditou por um momento, me desculpa, cara, você não tem senso crítico e você também acreditou numa mentira totalmente. Liberdade de expressão existe, até o ponto de você não machucar a outra pessoa. Então nesse vídeo eu tentei te mostrar como que você podia ser manipulado. E como que o Monark fez, mostrou de alguma forma muito errada, mostrando sua opinião muito errada, tentando justificar, tentando mostrar a atenção para aquela pessoa, tentando mostrar que a opinião dele era certa. E esse foi meu podcast. Eu tentei mostrar para você que a gente pode ser manipulado muito facilmente. Se você acreditou nessa opinião que liberdade de expressão não existe, cara, sinceramente, você não tem senso crítico. E você devia ter um pouco de senso crítico e ter estudado muito sobre isso. E sobre o vídeo da liberdade de ilusão que eu falei que livre-arbítrio é uma coisa complicada. E a liberdade de expressão também é, porque tudo que a gente fala a gente pode ser criticado por isso. Por isso que existe a liberdade de expressão. Nossas opiniões podem ser criticadas e opiniões que a gente dá sobre as outras opiniões já é uma liberdade de expressão. E de tudo durante a nossa vida a gente pode aprender que liberdade de expressão existe até o ponto de a gente não machucar outra pessoa com as nossas opiniões, com as nossas ideias. E olhar para um lado que nesse vídeo eu tentei, entre aspas, manipular sua cabeça dizendo que liberdade de expressão não existe. Você percebe que esse é outro lado da história do Monark. Você percebe que o Monark tentou de uma forma mostrar que foi uma vítima com esses pensamentos. E tem gente que acreditou. E você foi a pessoa que acreditou que o Monark disse. Eu te digo uma coisa. Você completamente foi manipulado. E durante esse vídeo, se você acreditou por um tempo, cara, eu te peço perdão por ter te feito você acreditar por um tempo. Sabe que a liberdade de expressão não existe. Mas sinceramente, tenta mudar um pouco a sua mente. Tenta mudar que você tenha essa mente. E tenta ter um senso crítico durante a nossa vida. Porque senso crítico é importante. Mentiras e tudo que a gente vê existe muito na internet. E o que o Monark disse, com certeza, na minha cabeça, foi uma grande burrice.